Cromwell, que era um homem milenarista, ele tinha enorme simpatia pela comunidade judaica, era um homem que bebia das águas do Velho Testamento. Ele diz que a princípio ele não tem nada contra. Ele até convida para que esse rabino Menasseh Ben Israel vá a Londres discutir a questão com ele. Só que no meio do caminho estoura o conflito anglo-holandês e o Menasseh acaba não indo até Londres. Muito bem, o que acontece? Logo depois da chegada dos portugueses, aqui no Brasil holandês, a comunidade judaica percebe que não dá mais para continuar no Brasil. Isso porque a Inquisição vai voltar. Os judeus do Recife, quando perceberam que os portugueses voltariam e que o clima religioso não seria mais o mesmo, eles dispersam em 3 regiões. Uma parte da comunidade vai para o Caribe, uma segunda vai para Londres, e uma terceira vai fundar uma pequena cidade na América do Norte, que é Nova Amsterdã, hoje conhecida como Nova York. Os americanos aprendem na escola que a ilha de Manhattan foi colonizada pelos holandeses. Na verdade, foram os judeus portugueses que partiram de Recife, os primeiros investidores dessa cidade. Mas vamos voltar à comunidade judaica aqui do Brasil holandês. Quando os portugueses chegam, eles percebem bem que é o final da festa, não dá mais para continuar, a Inquisição vai cair em cima deles, e eles saem em dispersão. Eles vão, a grosso modo, eles vão em 3 direções. Tem uma parte da comunidade judaica, lusofônica, que vai em direção à Inglaterra. Tá? Logo que os judeus são demitidos de volta à Inglaterra, é um pequeno grupo que entra lá, que o Cromwell aceita de volta. 200 dos primeiros pioneiros judeus na Inglaterra, 200 são proprietários de terra no Brasil holandês. A outra parte ela vai em direção a Curaçao. E a terceira parte vai comprar a ilha de Manhattan e vai fundar a Nova Amsterdã, que depois a gente vai passar a chamar de Nova York. Muito bem, então esse é um segundo aspecto que a gente tem envolvendo a presença dos filhos de Israel no mundo novo. Agora tem um terceiro aspecto que é muito interessante, que são os cristãos novos. O que acontece? Em 1492, eu já tinha falado sobre essa data, o que acontece? Os judeus são expulsos da Espanha. Tá? Logo em seguida, eles vão começar a ser perseguidos também em Portugal. Só que havia uma possibilidade para que eles continuassem no reino, em ambos os reinos. Eram as conversões. Tá? E daí você vai ter um segmento que vai surgir, que são cristãos novos. A gente chama de cristão novo em Portugal, e na Espanha você vai chamar de marranos. Marranos, na verdade, significa porcos. Muito bem. Como é que são essas conversões? Elas são para valer ou elas são mais ou menos? Elas são proformes. Muitas são para valer. Muitos cristãos tiveram a preocupação, muitos judeus, tiveram a preocupação de realmente adotar a religião cristã. Eles abraçaram o catolicismo. Agora, outros não. Outros, na verdade, eles se fazem de cristãos, mas em casa eles seguem judeus, com os mesmos hábitos religiosos, as mesmas práticas religiosas. E que hábitos e práticas são esses? Tá? É tomar banho, é mudar de roupa, é acender vela sexta-feira, que é a passagem da sexta-feira para o sábado, é um dia religioso importante para a comunidade judaica. Mas o que acontece para nós aqui no Brasil, no mundo novo, que a comunidade de cristãos novos, rapidamente ela começa a se instalar no Brasil. Apesar do massacre de 1506, apesar das intolerâncias, apesar das perseguições, os cristãos novos e os judeus tiveram participação decisiva na colonização do Brasil. O primeiro a chegar, em 1503, como a gente já tinha falado, o Fernando de Noronha. Tá? E na medida que você não tem no Brasil a Inquisição, o que acontece? Tanto marranos quanto cristãos novos começam a se instalar no Brasil e vão se instalando, tudo isso à margem dos poderes da Inquisição. Muito bem, o que eu quero falar sobre a Inquisição, o que foi de fato a Inquisição? A Inquisição foi uma forma pela qual
a igreja e setores da nobreza, principalmente aqueles setores da nobreza mais decadentes, tiveram de se apropriar das riquezas que o comércio, principalmente o comércio ligado ao Novo Mundo, produzia. Como assim? Como funcionava uma denúncia na Inquisição? Por exemplo, se eu visse um cristão novo começar a enriquecer, e pouco importava se ele era realmente cristão ou se ele era um falso cristão, isso era um detalhe, eu podia fazer uma denúncia. Uma vez denunciado, ele ia a julgamento. Se por acaso ele fosse condenado, e bastava uma única pessoa denunciar, e podia ser feita uma denúncia sem nenhuma prova, o que acontecia com o pobre do cristão novo? Ele ia a julgamento, na maior parte dos casos eles eram condenados. Os inquéritos do Santo Ofício, eles não eram absolutamente confiáveis, e, em geral, todos os interrogatórios aconteciam debaixo de tortura. Ou a pessoa era torturada com a tortura de Polé, que é ficar amarrado, ser içado a uma altura de mais ou menos 3 metros e projetado contra o chão, ou então a tortura do potro, que era você ficar amarrado numa espécie de um tronco e ser esticado pelas extremidades. Eram assim que eram feitos os interrogatórios no Santo Ofício. Isso acontecia lá em Lisboa. Muito bem. E se essa pessoa, quando ela era condenada, em geral, era condenada à fogueira, à morte, e essa forma de matar era extremamente perversa e cruel. Em geral, quando a gente pensa que alguém morria na fogueira, as pessoas têm uma certa imagem que havia uma quantidade absurda de lenha e que a pessoa morria queimada rapidamente. Mas em Portugal não era assim que acontecia. O fogo, ele nunca ultrapassava a linha do joelho, era fogo brando, fogo baixo, a pessoa não morria torrada, a pessoa morria assada. A única opção que era dada ao pobre coitado que ia morrer queimado era que, momentos antes da fogueira ser acesa, eles o carrasco perguntava ao pobre coitado que ia morrer se ele gostaria de morrer pela lei de Moisés ou pela lei de Jesus. Aqueles que falavam pela lei de Jesus tinham uma morte mais rápida. Aqueles que queriam morrer na lei de Moisés morriam, como eu já acabei de dizer, assados com fogo só até o joelho. Uma morte dessa poderia durar dependia do vento, das condições climáticas, mas essa tortura poderia durar até 3, 4 horas. Muito bem, então o que acontece? Você tem esse falso inquérito. Então, a Inquisição, na verdade, é uma maneira pela qual a Igreja e parte da nobreza, e por que parte da nobreza? Porque a Inquisição vai dar emprego a vários nobres que estão quebrados e estão falidos. Esse tipo de emprego que eles davam, eles eram chamados de familiares. Tá? E o que eles faziam? Eles apenas faziam denúncias, eles espionavam a vida de outros. Então, quando você faz uma denúncia que um cristão novo, na verdade, ele não abraçou verdadeiramente a lei do Senhor, uma vez que ele é morto, toda a riqueza dele passa para a Inquisição. E da Inquisição, indiretamente, para a nobreza. Tá? Só que no Brasil, praticamente nos 100 primeiros anos, tá? Tanto marranos quanto cristãos novos começam a vir povoar o nosso continente. Tá? Quando o Santo Ofício vai chegar no final do século XVI, eles já estão profundamente enraizados no nosso país. E o mais interessante, o mais curioso, é que importantíssimos autores que estudaram a questão dos cristãos novos no nosso país, eles vão dizer a seguinte coisa, que aqui o cristão novo, quando chega, ele começa a se miscigenar. Ou seja, os homens judeus, cristão novo, que chega no Brasil, ele casa ou com uma índia ou com uma negra. E assim vai se dando um processo de assimilação, tanto religioso quanto racial. Existem aqui, principalmente no Nordeste, no Brasil, uma certa herança de palavras, de gestos, de expressões que vem diretamente dessa época e vem um pouco também indiretamente até do hebraico. Em português é muito comum a gente usar a expressão passar a mão na cabeça. Isso é uma tradução literal do hebraico. Isso é uma tradição hebraica, inclusive, de você perdoar. Além do mais, aqui no Nordeste, em certas regiões no interior, você tem expressões espanholadas, como falar mucho, como falar arriba, como falar que hay água, por exemplo. Tá? Isso é uma tradição que vem exatamente desse tempo. O que acontece é que no final do século XVI, a Inquisição ela vem para o Brasil, ela começa a atuar na parte mais norte, no atual Nordeste, Pernambuco, ela vai estar em Pernambuco, ela vai estar na Bahia, ela vai estar no Maranhão, e lentamente
ela vem descendo, e na medida que ela vem descendo em direção ao sudeste, ao Rio de Janeiro, ela vem vindo fazendo estragos. As denúncias são as mais tolas possíveis, são várias pessoas que vão caindo nas malhas da Inquisição. Tá, no Rio de Janeiro, no início do século XVIII, tem um grande caso. Você tinha toda uma comunidade de cristãos novos que viviam no recôncavo guanabarino. O mais famoso deles todos é Antônio José, o judeu, que era autor de obras teatrais, que depois vai morrer em Lisboa. Esse é até um caso de um que parece que realmente tinha abraçado de forma honesta o catolicismo. No Brasil, o único lugar que conseguiu escapar ao avanço, à ganância do Santo Ofício, da Inquisição, foi em São Paulo. Em São Paulo, lá em cima, estou falando do Altiplano, onde fica Altiplano é a forma de falar, estou falando do Planalto Paulista, onde fica a cidade de São Paulo. Ali o Santo Ofício nunca foi perturbar a vida de ninguém. Nova York, Buenos Aires e São Paulo são as 3 grandes cidades das Américas aonde a Inquisição não molestou a comunidade judaica. E ela pôde conviver com as outras comunidades religiosas num clima de liberdade religiosa que o mundo novo prometia. Mas o mais interessante dessa história, eu acho que o Brasil é um país singular e particular nesse sentido, que atualmente isso tudo virou história e atualmente não faz a menor diferença no nosso país você ser espírita, católico, cristão, ou ser mesmo membro de uma igreja evangélica. O Brasil hoje parece ser um grande oásis para todas as religiões. E esse é a melhor parte dessa história.